Hayek, portanto, é um cético. E ele expressa com essa ideia uma das tendências, uma das visões mais expressivas no mundo, no debate político contemporâneo, né? A ideia de que, no fundo, uma sociedade justa é uma sociedade que garante, né, no limite máximo possível, a liberdade de cada um, né? Uma sociedade justa é aquela que permite que cada um floresça como pessoa, coloque à disposição de todos a sua informação, persiga os seus fins, né, em liberdade. Hayek, por exemplo, também admite a ideia de que a sociedade não deve deixar ninguém cair abaixo de um nível básico de dignidade humana. Então ele vai defender, por exemplo, uma espécie de imposto de renda negativo, né? No Brasil, por exemplo, nós temos o benefício de prestação continuada. Todo idoso a partir de 65 anos, né, que não tem outra renda, ou uma pessoa com deficiência, ela tem direito a um salário mínimo, né? Isto é um programa social que eventualmente teria apoio de uma posição hayekiana, ou seja, para que ninguém viva numa sociedade abaixo do nível de dignidade. Mas isso não significa uma interferência global no sistema de preços, na liberdade das pessoas. Agora, é a visão rival ao Hayek. Eu digo que ela, em grande medida, ela não é absolutamente antitética, certo? Antagônica. Mas, de alguma maneira, ela pode ser pensada como representada no pensamento de um grande filósofo do século XX, considerado por alguns o mais importante filósofo político do século XX, que é o John Rawls. Em 1971, produziu um livro que até hoje é considerado uma obra-prima da filosofia, chamado Uma Teoria da Justiça. O ponto central é que, na crítica rawlsiana, nós eventualmente precisamos ir um pouco além dessas medidas protetivas e dessas medidas muito cirúrgicas, né, propostas por Hayek para atenuar, digamos assim, problemas de aleatoriedade, problemas de injustiças muito candentes que a sociedade eventualmente produz. Rawls, como boa parte da tradição igualitarista, liberal igualitarista, a tradição da justiça social, considera que uma ordem econômica de mercado, nesse sentido que eu descrevi, de ampla da liberdade humana, de interações voluntárias, não apenas no plano econômico, né, mas em diferentes planos, né, ela é digamos assim, ela é um tipo de ordem muito suscetível à influência de fatores que são moralmente arbitrários. A sorte, o azar, o nascimento, o caráter. O Rawls chega ao ponto de dizer assim, nós não somos necessariamente responsáveis pelo nosso caráter, né? E isso tudo é muito polêmico, né? Imagina, quer dizer, a minha capacidade de realizar um esforço, quem tem filhos jovens aqui, aquele jovem, aquele adolescente que tem um extraordinário caráter, ele estuda para passar no vestibular, depois ele vai bem na faculdade, uma capacidade, né, diferenciada. Quer dizer, isto foi dado a todos, isto é apenas um problema moral de decisão, isto faz parte de um tipo de formação, de um tipo de genética. No fundo, nós não sabemos, mas o Rawls confia que muito do que nós somos, daquilo que nós conseguimos nesta ordem aberta, é o resultado, sim, de fatores que são moralmente arbitrários. E os fatores moralmente arbitrários se misturam com as nossas decisões. E o Rawls considera que tudo isso é natural que as pessoas eventualmente tenham mais ou menos sorte, tenham mais ou menos caráter, nasçam em famílias bem aquinhoadas ou mal aquinhoadas, tudo isso é natural. O que ele não considera natural é que a ordem social, as instituições sejam organizadas a partir desta aleatoriedade, né? Ou seja, que a gente consagre institucionalmente algo que é produto, em grande medida, da loteria natural, né? Isto por quê? Porque o Rawls aceita a ideia, né, em tese, de que uma vontade coletiva pode impor um certo padrão de justiça, e este padrão de justiça impõe um padrão distributivo, alocativo, né, define, invade esferas da liberdade individual, com vistas a produzir um certo resultado distributivo na sociedade, né, que é considerado o padrão justo. Então eu vou escolher uma sociedade onde as crianças, uma sociedade, vamos dizer assim, libertariana radical, aonde mesmo crianças que nascem de famílias muito pobres, que não podem oferecer educação, não podem assegurar condições mínimas de dignidade e desenvolvimento, não têm atenção de ninguém, do Estado, não têm garantias. Segundo o critério rawlsiano, eu tenho que imaginar o seguinte:
Tudo bem, eu posso ser uma pessoa, eu posso ser o Bill Gates nessa sociedade, eu posso ser o Mark Zuckerberg, mas eu posso ser aquela criança.